Eu te entendo quando você cria conteúdos, você acha bonito, acha lindo, maravilhoso, excepcional, você editou no CapCut, deixou tudo certinho, usou a melhor música, usou as melhores imagens do antes e depois, postou e flopou. Eu tenho certeza que você já passou por isso e é comum quando você não tem consciência de algumas coisas importantes na hora de criar, gerar conteúdos para as redes sociais. Então hoje eu quero conversar com você para te mostrar que tem coisas importantíssimas por trás de criar conteúdo ou antes de postar ou publicar o teu conteúdo na rede social. Então se você é um profissional, um lojista, que tem um negócio local e tem se aventurado nas redes sociais para atingir, captar novos clientes através das redes sociais como estratégia de canais de venda, eu quero conversar com você e eu vou te mostrar aqui 5 elementos essenciais, cruciais, que está por trás de todo conteúdo eficaz com a intenção de captar e transformar seguidores em clientes. Pessoas que compram teus produtos e serviços. Então na nossa conversa aqui eu vou ser bem simples, rápido e objetivo, sem muita encheção de linguiça, e eu vou te mostrar quais são esses 5 elementos eficazes por trás de todo o conteúdo que gera conversão. Então se você está tendo dificuldade porque tem postado fotos do antes e depois, ali das unhas que você faz, do cabelo que você trata, dos serviços que você entrega, dos clientes que você atende, das consultorias que você faz, você não sabe o que postar para de fato gerar o desejo, o tesão da pessoa querer contratar você ou comprar o teu produto, eu vou te mostrar aqui os 5 elementos que por trás de todo o conteúdo é necessário, é importante você entender. Então, vou te apresentar aqui esse conteúdo, mas antes disso eu vou me apresentar. Eu sou Diego S.A., diretor de comunicação da agência incubadora digital GEPAP, e hoje eu vou revelar para você quais são esses 5 elementos na prática. Então, vem comigo aqui para a tela, que eu não vou ficar enrolando muito, que eu quero ser prático hoje. Então, você está vendo aqui que tem 5 elementos e eu vou revelar um por um para você. E talvez você já tenha ouvido ou visto esses tópicos em algum lugar, mas aqui eu vou trazer para você na prática. Às vezes fica confuso para você ou você não tem consciência, eu vou te trazer luz, tentando ser o mais claro possível, que é o que nós fazemos e a nossa proposta aqui com esse canal, tornar claro para você como fazer marketing com os teus conteúdos nas redes sociais, na internet. Então, o que está por trás dos 5 tipos de conteúdos mais eficazes são os elementos que está dentro do teu público-alvo, que está nas características do teu público-alvo. Então, provavelmente você já ouviu falar sobre qual é a dor do teu cliente. Isso aqui são os elementos para você descrever, conhecer, entender o teu público-alvo. Então, se você quer criar conteúdos eficazes, a dor gera vários tipos, te possibilita ter vários tipos de comunicação com o teu potencial cliente na internet. Então, eu coloquei aqui para você, rapidamente, uma descrição do que é essas dores, de como identificar essas dores no teu público. Ele está ligado a questões emocionais, aos sentimentos. Aquilo que quando o teu cliente fala, provavelmente você já teve alguns clientes, ele trouxe para você alguns sentimentos em relação ao problema que ele vivenciou, algo que ele passou. Então ele traz ali, eu me sinto frustrado, ou triste, decepcionado, com medo, receoso. Tudo isso são palavras que estão relacionadas às emoções. Então as dores, elas trazem os incômodos emocionais que o teu público sente. Então eu coloquei aqui 5 exemplos de profissionais, cada um no teu nicho. Então, por exemplo, coloquei exemplos aqui de que se eu fosse nutricionista, como que eu faria ali um início de um conteúdo, seja em vídeo, seja em um estático, em um criativo, um anúncio, como que eu falaria para conectar com a dor, no nível da dor do meu público-alvo. Se eu fosse nutricionista especialista em emagrecimento saudável, eu iria falar exatamente assim: acabe com a frustração. E você viu que eu marquei aqui a frustração porque é um sentimento comum do meu público que quer emagrecer de forma saudável. Acabe com a frustração do efeito sanfona e alcance o corpo saudável. Então, ao contrário do corpo saudável, um corpo que não tá bem, tá cansado, fadigado. Então aqui eu coloco ao mesmo tempo aquilo que ela almeja. Então, quais são as dores desse público?
a frustração, porque ela já tentou algumas dietas, fez a dieta, emagreceu, não conseguiu sustentar e engordou novamente. Então por isso que se chama efeito sanfona. Então pode ser que ela use, eu me decepciono porque toda vez que eu faço uma dieta eu volto pro meu estado anterior, ou fico até pior. Quais são as dores? Quais são os sentimentos por trás dos problemas que o teu público vivencia, está sentindo? Se eu fosse uma nail design, diga adeus às unhas fracas e quebradiças. Tenha as mãos dos seus sonhos agora mesmo. Então, quando eu for criar o conteúdo, eu tenho que falar exatamente a dor que eu sei que o meu público está sentindo. Esse é um conteúdo que vai conectar, que vai gerar identificação, vai conversar com o teu público no nível emocional. Se eu fosse barbeiro de empreendedores, livre-se do visual cansado e obtenha o corte que exala confiança e sucesso. Ou seja, essa pessoa não está se sentindo confiante. Inclusive, estou com essa dor agora. Barba por fazer, não estou me sentindo apresentável, mas eu vim aqui entregar o teu conteúdo. Vim falar com você hoje. Então, meu barbeiro, já vou falar com você, hein? Bora lá. Então aqui é o seguinte, se eu fosse uma implantadontista, que é odontos que estão se especializando agora em harmonização facial. Ela é especialista em estética facial. Transforme seu sorriso e diga adeus ao desconforto estético. Ou seja, toda vez que a pessoa olha ali, talvez para a dentição, olha para alguma coisa no rosto, ela sente um desconforto. Ela não gosta do que vê, que atrapalham sua higiene e a sua autoestima. Aqui, você poderia colocar uma palavra: baixa autoestima e te deixa com baixa estima. Aqui eu tô conectando duas dores, dois sentimentos não positivos dentro de cada pessoa. Entendeu? Se eu fosse um teacher de inglês especialista em ascensão profissional e eu quisesse falar com um profissional que tá buscando o inglês para ter uma ascensão profissional, seja ganhar mais, seja um trabalho internacional, uma carreira internacional. Vamos lá. Então, como eu escreveria ou como eu falaria? Destrave o medo do inglês e acelere sua carreira com mais oportunidade de sucesso. Então, o que eu tô falando aqui? Do medo, sentimento, emoção. Então, para você frisar, entenda quais são as dores do teu público no nível emocional. Então, bora lá? O segundo elemento, o segundo tipo de conteúdo mais poderoso, mais eficaz, são os problemas. E olha que legal, a pessoa tem um problema, às vezes ela não tem clareza, mas ela já está percebendo, sentindo a dor. Ela está incomodada com alguma coisa, ela só não conseguiu perceber. Aí já entra no nível de consciência do teu público-alvo referente àquilo que você oferta como serviço ou como produto. Isso é um conteúdo para outro momento, porque ele é um pouco mais complexo e a gente está trabalhando em como passar isso para você de forma mais clara. Então, vamos nos ater aqui nos 5 tipos de conteúdos mais eficazes. O segundo é problemas. Então, como que nós criaríamos conteúdos para falar com o problema do nosso público? O que são os problemas do nosso público? Está relacionado a coisas que está bloqueando. Até coloquei aqui um ícone para você lembrar disso aqui visualmente. É tudo aquilo que está impedindo, é uma barreira, um obstáculo, uma dificuldade que a pessoa tem de chegar no objetivo dela, de chegar naquilo que ela deseja. Então, quando tem esse impedimento, ela sente alguma coisa. E o que ela sente? As dores. São os sentimentos. Pegou? Então, ela tem um problema. Como que eu faria conteúdos focados em falar com o problema se eu fosse nutricionista? Eu vou pegar os mesmos cases anteriores para fazer sentido na tua mente. Depois você revisita esse conteúdo, vai escrevendo para você ver o nível de cada um dos títulos e de cada enunciado. Se eu fosse um nutricionista, eu quiser falar com a pessoa que já sabe do problema dela. Resolva a luta constante para perder os últimos quilos de forma saudável e permanente. Qual que é o problema dela? Ela tem buscado formas, meios de perder peso, só que não está conseguindo ter sucesso. Então, a gente pode usar isso como uma luta. Nossa, eu tenho lutado para perder quilinho, mas eu não consigo. Cheguei num nível, eu não consigo perder mais quilo. Então, eu estou falando com esse problema. O problema é bloqueio, travou, ela não consegue passar. Se eu fosse uma nail design, finalmente um jeito de evitar que suas unhas se tornem fracas e quebrem. Qual que é o problema? As unhas fracas e quebradiças. Então, as unhas delas estão quebrando facilmente. Ela tá percebendo que a unha dela tá fraca. Então, se eu for fazer um conteúdo em vídeo, Reels, por exemplo, eu vou falar exatamente o que está escrito aqui pra pessoa que tá com, nossa, realmente, a minha unha tá quebrando. Deixa eu ver o que essa nail design aqui tem pra me dizer, ou me dar de dica, dar direcionamento.
Barbeiro de empreendedores. Soluções para quando você simplesmente não encontra o corte que marca a sua personalidade de líder. Ou seja, qual que é o problema da pessoa que tá ali desalinhado? Ele não se sente um líder, ele não passa um ar de liderança e está incomodando ele. As pessoas não percebem ele como líder quando ele tá desalinhado. Então eu posso tocar nesse problema. Se eu fosse a pessoa que cuida da parte de estética facial, corrija de vez os desajustes dentários que refletem na sua harmonia facial e autoestima. Então aqui eu estou falando que o desajuste pode ser um desalinhamento dentário, que pode ser algum dente maior que o outro, um dente torto. Então eu tô falando do problema. Ele já percebeu que tem um problema ali e está incomodando ele. Então quando eu falo exatamente o que a pessoa tem de problema, eu conecto, eu vou no coração, vou na alma, vou exatamente no que ela está passando agora. Se eu fosse um teacher e quisesse falar com um problema, tocar no problema e a pessoa se identificar, como que eu iniciaria uma conversa? Elimine as dificuldades em memorizar vocabulário e finalmente converse com confiança no ambiente profissional. Qual que é o problema dessa pessoa? Ela não consegue memorizar o vocabulário, ela não consegue lembrar o vocabulário. Então, se eu falo que eu vou entregar para ela uma solução para esse problema, maravilhoso, ok? Entenderam a pegada do problema? Problema gera as dores. Vamos para o terceiro tipo de conteúdo eficaz que traz cliente para você com muito mais facilidade e assertividade nas redes sociais. Necessidades. Você sabe que esta parte é essencial. E de fato, necessidade tem a ver com a essência daquilo que o teu público precisa. Ela é essencial e dá o crivo de decisão na aquisição de um produto, de um serviço. Então, no nível de necessidades está o quê? As coisas essenciais, aquilo que a pessoa sente que ela precisa. O teu público precisa, ela sabe que ele precisa de tal coisa para adquirir um produto ou um serviço, que é indispensável. Então, coloquei aqui também para vocês exemplos práticos usando os mesmos cases anteriores para vocês perceberem a diferença de cada sentença de cada título. Então, no caso da nutricionista, como que eu falaria para tocar na necessidade do público lá? Descubra o plano alimentar perfeito que você... Então, o que a grande maioria das pessoas que querem emagrecer de forma saudável necessita? Ela precisa de um plano saudável. Outras precisam de um acompanhamento, de um profissional que vai orientando, direcionando, dizendo que ela está no caminho certo. Compreenderam? Então nós entendemos esses 5 tipos de conteúdos que está intrínseco dentro de cada público-alvo. Se eu fosse nail design, tem acesso aos tratamentos yada. Então, o que essa pessoa precisa? O que ela tem necessidade? De um tratamento específico, cuidadoso. Barbeiros de empreendedores. Essencial para você manter o estilo alinhado ao sucesso. Ou seja, é o estilo. O que o empreendedor precisa, necessita? Manter o estilo dele alinhado, ajustado, para manter a boa aparência. Essa é a necessidade que ele tem. A especialista em estética facial. Complete o seu cuidado estético com implantes, Então, neste caso aqui, o que a pessoa necessita? De um cuidado específico para a face dela. Ela precisa de atenção, ela precisa de um detalhe, de uma exclusividade. Tudo isso é uma necessidade. Se eu fosse teacher de inglês, adquira o treinamento de inglês muitas vezes, Então, o que a pessoa necessita? De um treinamento. Pode ser que ela necessite de um e-book com passo a passo, ela necessite de um processo validado, ela necessite de um guia, entende? O que o teu público-alvo tem de necessidade em relação ao teu produto ou serviço, daquilo que você entrega. Vamos agora para o quarto tipo de conteúdo eficaz. Eu acredito que neste momento nós merecemos um like aqui nesse vídeo por esse conteúdo, por tornar ele claro para você. A nossa intenção aqui é sempre tornar simples o marketing no digital. Para você que está do outro lado, que está iniciando, está recomeçando e muita coisa fica confusa para você. Então, se você entender esses 5 pontos, esses 5 elementos que está dentro do teu cliente e tornar esses 5 elementos tipos de conteúdos, você vai ser muito mais eficaz na hora de conectar com os teus seguidores e torná-los potenciais clientes para o teu negócio na rede social. Então voltamos aqui,
quarto tipo de conteúdo eficaz está conectado ao elemento desejos do teu público. Então bora lá? Então aqui também está conectado ao nível emocional, mas muito mais profundo, porque às vezes a pessoa não consegue dizer o que ela deseja, e às vezes ela tem até vergonha de dizer o que ela deseja, porque os desejos podem ser um pouco mais obscuros. Tá relacionado ali a gerar inveja nas pessoas, a ser cobiçado, a ser bem visto, luxúria. Entende? Tá algo mais profundo. Mas aqui vou mostrar para você na prática como que a gente faria títulos ou enunciados para conectar com o nosso público, falando sobre o desejo que ele tem. Já tá claro para ele. Os desejos são as vontades que vão além do necessário, aquilo que às vezes a pessoa nem consegue perceber. Então, por exemplo, vamos voltar aqui pro caso da nutricionista lá que fala com quem quer emagrecer de forma saudável. Realize o seu desejo de um corpo incrível, onde a saúde e estética caminham juntos. Então aqui, a gente tá falando com o desejo da pessoa que quer ter um corpo incrível. A mulher que quer se sentir desejada, cobiçada. O homem que quer mostrar masculinidade, saradão, quer ser desejado pelas mulheres também. Só que eles não vão falar isso. Praticamente a grande maioria não fala. A não ser que você já tem um grau de intimidade com os teus clientes e eles revelem isso para você, e dependendo do teu nível de confiança, você pode até falar isso na hora de fazer um conteúdo. Quanto mais específico você for na hora de falar com o teu cliente, potencial cliente na rede social, melhor. Lembre disso, quanto mais específico você for na hora de falar com o teu potencial cliente na rede social, melhor. Bora lá. Segundo, nail design. Dê a si mesma as unhas dos seus sonhos, cheias de estilo e vibração. Qual que é o desejo de quem vai fazer a unha na grande maioria das vezes? Ter aquela unha impecável, nunca vista antes. Que seja aquela unha que ela viu em um filme, que ela viu em uma série, uma mulher que estava em algum lugar e ela ficou desejando ter exatamente aquelas mesmas unhas, do tamanho, da cor. Então eu tô falando do desejo, o que ela deseja. Do barbeiro, aproveite o desejo de mudar com cortes que causam impacto nos negócios. Olha só isso. Tem alguns empreendedores que desejam mudar o estilo, mas não tem coragem. Ele deseja mudar, ele deseja rejuvenescer, ficar mais novo, aparentar algo mais jovial. Desejo. Então quando eu falo exatamente com aquilo que ele deseja, sente no coração, intrinsecamente, profundamente, é batata. Se eu fosse teacher de inglês, transforme o seu objetivo de fluência em realidade e abra as portas do mercado internacional. Então, tem pessoas que têm o desejo de ser fluente. Tem pessoas que têm desejo de aprender a falar inglês porque ela quer viajar, porque ela quer ganhar em dólar, ela quer ganhar em euros. Desejos. Ela quer aprender a falar inglês porque ela vai viajar, vai se conectar com grandes profissionais e a vida dela vai mudar em alto nível e ela vai poder ajudar a família dela. Aprenda a falar inglês para você mudar a tua carreira, ganhar mais por isso e ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica, ter condições de ajudar a tua família. Olha aqui, eu tô já fazendo conteúdos para quem é do nicho de inglês aqui, que é professor, só por entender os desejos do público-alvo desse nicho. O quinto e último, não menos importante, e é aqui que tá o pulo do gato, que são os objetivos. Todos nós passamos por todos esses elementos. Nós passamos por todos esses elementos até chegar no nosso objetivo, por querer algo, chegar, conquistar, alcançar alguma coisa. Então, o teu público-alvo, o teu potencial cliente, ele tem objetivos. Então, descubra quais são as metas, o que ele quer alcançar, o que ele quer transformar. Então, descubra isso, porque na hora que você descobrir, vai ficar muito mais fácil a comunicação, vai ficar muito mais poderosa em direção ao teu público de interesse na rede social. Então, se nós fôssemos aqui a nutricionista falando com o objetivo do nosso público-alvo, seria mais ou menos assim: atinja o máximo nível de saúde plena com um plano de emagrecimento destinado ao sucesso. Então aqui nós estamos falando o que a pessoa quer conquistar com o teu produto ou teu serviço, que é aquilo que você oferta. Então a pessoa que quer emagrecer, ela quer ter uma vida
plena, saudável e viveram ali uma vida longeva, longevidade. A mulher que vai buscar o nail design, ela quer de repente ter unhas impecáveis, unhas fortes, fortificantes, unhas que demonstram um lado mais feminino, sexy, encantadora, dominante. Tudo isso está por trás apenas de umas unhas. Se eu fosse barbeiro, conquiste o objetivo de expressar liderança. Então, através do corte da barba, do cabelo, a gente consegue fazer com que a pessoa expresse, comunique essa liderança, essa imponência, confiança. Se eu fosse especialista em estética facial e fosse falar com o objetivo do meu público, eu iria trazer exatamente essa nuance aqui no título. Alcance a estética de um sorriso radiante, tal. Então a pessoa que busca um especialista em harmonização ou estética facial, eu quero que ela me dê a estética, um sorriso mais encantador, uma estética de um sorriso mais radiante, entenderam? Se eu fosse teacher e fosse falar com o objetivo do meu público, eu iria exatamente tocar nesse ponto aqui. Expanda sua carreira internacional. Muitos querem aprender inglês com o objetivo de expandir a carreira profissional, expandir as oportunidades no mundo dos negócios. Se você entender os 5 elementos que está contido dentro do teu público-alvo, você entende que existem 5 tipos de conteúdos poderosos e eficazes em cima desses elementos. Para dores, você vai ter uma infinidade de possibilidades de enunciados para falar com o teu público na rede social. Se você entender esses 5 pontos, acabou. Você vai mudar o teu estilo de comunicação, você vai mudar o teu tipo de conteúdo que você tem publicado na rede social, vai parar com essa mania de ficar publicando só antes e depois. Você vai ter coragem de falar com o teu potencial cliente na internet, especificamente aqui que a gente está falando na rede social. Então, quando você entender isso aqui, vai facilitar demais. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição deste vídeo um link para você baixar um exemplo de pesquisa que você pode emular, otimizar, personalizar para o teu nicho, para saber do teu cliente, do teu potencial cliente, quais são as dores dele, quais são os problemas, as necessidades, os desejos e os objetivos que eles têm, para daí você começar a pegar cada ponto desses e criar conteúdo falando especificamente com o teu público. Aí você gera identificação, gera conexão, cria relacionamento e a partir do relacionamento você aumenta o elo de confiança e o quinto ponto, que é o maravilhoso que todo mundo quer, que é conversão. Conversão é vendas, aumentar faturamento, encher a agenda. Se você entendeu que o nosso canal faz sentido para você, que esse é o tipo de conteúdo que vai te inspirar, te motivar a caminhar na tua trajetória na rede social, com o teu negócio, com a tua ideia de negócio, então já clica aqui embaixo para seguir a gente, para se inscrever no nosso canal, clica aqui para curtir, compartilhe, já clica no sininho para saber quando sair conteúdo novo assim como esse aqui no nosso canal. Gratidão por chegar até aqui, muito grato pelo teu tempo, que é algo valioso e nós estimamos muito. Fique bem, se cuide e bora pra cima!